Pessoal, hoje a gente vai corrigir, né, as questões da aula passada e a gente vai continuar, né, avançar, né, no nosso conteúdo. Vocês lembram sobre o que foi? Eu vi que poucos de vocês fizeram, né, a atividade. Estou observando aqui, ó, só 23 fizeram a atividade. Ó. A gente olha por aqui, ó. A gente abre aqui uma planilha e aqui dá para a gente ver quem respondeu. Ó. Quem respondeu, ó, Ingrid, Vitor, Jameson. O último foi o Bruno Cauã, Alessandra. Mas vocês precisam responder porque isso aqui é a frequência também de vocês. Certo? Aqui é a frequência de vocês. Mas vamos lá para as questões. Quem pode ler a primeira questão? Eu posso. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. Temos português. Só enunciado mesmo, viu, Nicole? Obrigado. Tá. Aí, pessoal, aqui é falando sobre o processo de industrialização, né? Quando foi que começou de maneira mais consolidada, né? De maneira mais forte. Qual é o item que vocês acham que é o mais correto? O B. Item B. O item A, né? Pelos portugueses que viam em sua colônia a potencialidade de produzir mercadorias maquinofaturadas para a metrópole. Aqui, no caso, é o contrário, né? Os portugueses tinham até o pacto colonial, né? Das colônias apenas. Eles faziam o contrário, né? Faziam o contrário. Tem o pacto colonial, né? Que eles fizeram principalmente com os governos europeus, de as colônias apenas oferecerem matéria-prima. Nessa época era ouro, era a madeira, né? No caso, o pau-brasil foi no início da colonização, mas a exploração ainda continuou. A cana-de-açúcar, a borracha, né? O material que faz a borracha. Tudo isso a colônia oferecia para a matriz, né? Que no caso era Portugal. O item mais correto aqui é o governo Vargas, né? Como o Ronald falou. Foi graças aos efeitos, né, que o país teve na crise de 1929. Aí o Getúlio Vargas, como eu falei na aula passada, né? Ele meio que fez um plano de governo, né? De o Getúlio Vargas começar com as indústrias de base, né? As indústrias que tiravam a matéria-prima e transformavam essa matéria-prima para ser matéria de outras empresas, né? Ser um produto para outras empresas transformarem. E os barões do café, né? Eram os que começaram com a industrialização, e essa indústria que eles tinham, eles eram uma indústria já de transformação, né? Eles pegavam a matéria-prima que vinha dessas primeiras empresas, né? E transformavam, né, em cadeira, mesa, nos produtos mais acabados, né, para o consumidor final. Então, o item mais correto aqui é o B, né? Pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar mão de obra excedente. Não, isso aqui é muito depois, né? A gente vai falar também sobre a industrialização na ditadura militar, mas isso aqui só aconteceu lá nos anos 60. Pelo governo FHC, que sentiu necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender o mercado externo. Não, aqui ele não transformou o parque industrial, ele abriu o governo, ele abriu o Brasil para que outras empresas viessem, né? Para que empresas multinacionais de outros países viessem para o Brasil para colocar os seus produtos. Aqui é justamente o contrário, certo? Mas a gente vai falar mais para frente, beleza? Ei, Roberto, falar em multinacional vindo pro Brasil, tu já ouviu falar que a Amazon quer vir aqui pro Ceará? Vai fazer uma sede aqui em Taitinga, mano. Taitinga mesmo. Sério, tu não viu não, Roberto? Não, eu sei que a Amazon tem um galpão em Pernambuco, né? Se eu não me engano. A Amazon Brasil, porque tem a Amazon Nordeste, né, que é em Pernambuco, e tem em São Paulo, se eu não me engano. É em São Paulo ou é no Paraná, mas acho que é em São Paulo. Não sabia. Eles vão fazer uma sede aqui em Taitinga. Lá perto do Anel Viário, parece. No site deles já liberou já
A partezinha pra mandar currículo e tal, pra contratar. Boa, viu? É uma boa. E tomara que seja em Itaitinga, né? Porque sendo em Itaitinga, os impostos que eles. Não sei como é que foi o acordo, eu não sei se eles vão ficar isentos de impostos por algum tempo, mas é bom que tenha mão de Impostos obra, né? fiscais, eu acho. Coisa assim. Tem que ver qual foi o acordo que eles fizeram com a prefeitura, né? Porque eles podem ter ganhado o terreno, eu acho muito difícil, porque ali na BR tá muito valorizado, né? Eu também acho muito difícil. E outro, tem que ser um terreno muito grande, né? A prefeitura de Itaitinga vai deixar de ganhar em cima desse terreno? Isso era mais antigo. Nos anos 80, as empresas, quando vinham, ganhavam terreno, mas hoje em dia é bem difícil. Ou é terreno, ou é energia, que fica isento de pagar energia por um tempo, ou é energia, ou é imposto, né? O imposto que eles têm que pagar, o ICMS ao Estado, às vezes, o mais provável seja esse, que o ICMS que eles têm que pagar, né? Porque cada produto que eles vão produzir, no caso a Amazon não é nem produção, né? É distribuição. Cada produto que eles vão distribuir, eles têm que pagar uma taxa, né? Que é chamada de ICMS. Mas aí eu não sei como é que eles... Que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços. A gente paga em tudo, né? O ICMS, se a gente vai comprar um bombom na mercantil, se ele der a nota fiscal, o ICMS está junto. Mas é uma boa, viu? A Amazon, legal, legal. Vocês colocaram o currículo? Não colocar? Se puder menor, eu vou. Que massa. Que a Amazon, né, cara? Vocês sabem que o homem mais rico do mundo, né? É o dono da Amazon. O dono da Amazon, ele saiu agora da diretoria principal, né? Ele não é mais CEO. Mas ele é o homem mais rico do mundo. Superou o Bill Gates, né? Da Microsoft. Agora também já não é mais porque ele vai se separar, né? Não por muito tempo. Aí tem que dividir os bens, né, mano? Aí é complicado, né, Roberto? Não, é justo, porque eu acredito que com a esposa ele construiu também. Se bem que ele é casado só há 20 e poucos anos, né? Não sei como é a história do casamento dele. Mas eu acho que vai ter uma divisão aí de lucros deles, aí ele vai... Ele vai ter separação de bens não, Roberto. Claro que vai, mano. Tem que ter separação de bens, mano. Depende do contrato, né? Aí, não, a não ser que ele não queira dinheiro, ela queira os bens, né? É o que vale mais, né, que dinheiro. Ó, pessoal, na segunda questão, ó, alguém pode ler? Pode ler? Eu vou ler, Roberto, eu vou ler. O período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimento, abertura de rodovias, expansão de rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, a descentralização da capital e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bolsa Nova. A que governo tal período está associado? Pronto, pessoal. Essa questão aqui, a gente não discutiu na aula passada, mas eu coloquei ela, a gente... Roberto, mas a gente tinha visto isso aí no ano passado, né? Vocês viram mesmo que a gente falou sobre industrialização no Brasil, né? Pois é. Vocês lembram qual é a resposta correta aí? Era Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, exatamente, certo? Vocês lembram qual era o plano que ele tinha? Juscelino Kubitschek? Era de avançar o Brasil em 50 anos em 5, né? Exatamente. Uma coisa assim. Exatamente, chamado de plano de metas, né? Ele tinha um plano de metas que era fazer com que o Brasil crescesse 50 anos, avançasse para o futuro, né? Em apenas em 5, né? Que era o mandato dele. Ele fez muito pelo Brasil, né? Principalmente a dívida externa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O Getúlio Vargas, ele não iniciou, né? Já existiu da época do Getúlio, mas ele foi a pessoa que expandiu muito essa dívida que o Brasil tinha com o Banco Mundial.
certo? E o que foi que ele fez? Ele descentralizou a capital, né? Vocês lembram onde era a capital? Eu acho que eu perguntei na aula passada. Vocês lembram onde era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Era Rio de Janeiro e ele passou para Brasília, né? Brasília, não sei se vocês já viram uma série que Brasília foi construída em 1000 dias. 1000 dias construíram todo aquele plano lá, que é o se não me engano, acho que é plano avião. Se você vê Brasília por cima, vocês vão ver que ela tem um formato de um avião. Certo? Deixa eu até ver se eu consigo. É por isso que tem a Operação Lava Jato. Ó, como é que é Brasília, pessoal? Ela foi feita por um arquiteto, né? Pelo Oscar Niemeyer. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu visualizar aqui ela. Ó, esse era o plano esse era o formato, né? Diferente das cidades que cresceram desordenadamente, né? Foram crescendo aos poucos sem ter muita estrutura. Brasília é um caso diferente. Foi uma cidade que ela foi toda estruturada, certo? Dá para ver? Dá para visualizar aí, né? Dá para ver aqui no... Ó, é chamado de plano avião. É aqui que fica o Congresso, né? Que fica a casa do presidente. Aí eles falam de Brasília é asa sul, asa norte, e esses outros lados eu não sei dizer o que significa, mas foi uma cidade que foi toda planejada, certo? É uma cidade toda planejada. Até esse lago aqui que fizeram, ó, é o Lago Paranoá, também é artificial, certo? Foi o homem que criou. No meio do deserto, a cidade era no meio do deserto, e eles criaram esse lago aqui, porque quando você está próximo de um corpo hídrico, você tem aquela brisa, certo? Não sei se vocês já sentiram quando vocês estão próximo da lagoa, além do cheiro, né? Principalmente a do jabuti, mas dá para você sentir uma brisa. Não sei se quando vocês passarem pela Lagoa da Messejana, principalmente no dia quente, vocês vão sentir, dá para sentir bem, que tem uma brisa passando sempre. O lago foi justamente para isso, porque era muito quente, Planalto Central, né, no meio do Brasil. Esse lago aqui foi construído justamente para tentar refrescar mais a cidade, certo? Esse foi um dos planos dele. O outro foi da indústria, a indústria automobilística. Tanto que um marco foi a Volkswagen, né? A Volkswagen veio para o Brasil nessa época. Ele tem até uma foto conhecida que só nos livros com um Fusquinha. Não sei se vocês já viram ela, é uma foto bem comum em livros. Expansão de rede elétrica, né? Porque é aí que vai começar a industrialização, vai sair de São Paulo e vai se expandir pelo Brasil, certo? Ainda bem timidamente, mas as indústrias começam a ir para outras regiões do país. Aí, para isso, precisava de ter energia elétrica, né? As cidades estavam crescendo cada vez mais, demandando mais energia elétrica. Então, a rede elétrica era algo urgente, né? Não sei se vocês lembram, acho que vocês eram muito, muito crianças ainda, na época que tinha um apagão. Vocês lembram do apagão? Tinha que racionar a energia. Foi no início dos anos 2000. Não, não. Foi em 2000. Eu me lembro. Não tem ninguém de 2000 não, Roberto, aqui, mano. Acho que foi em 2003 que você tinha que racionar a energia, porque tinha que desligar Eu lembro. por uma hora, porque o Brasil estava passando por uma seca, né? Tava sem chover nos principais reservatórios e não tinha a rede. Como o Brasil depende da hidroelétrica, né? Como vocês sabem, é a energia a partir da água. Precisa ter água para rodar as bobinas para gerar energia elétrica. E a água precisa da chuva, né? Precisa chover para ter água. No Brasil, no início dos anos 2000, estava passando por esse problema. E tinha que ter o racionamento. Você tinha que passar 1 ou 2 horas com a energia desligada para a gente não sofrer o apagão. Era o que eles falavam, né? Mas aqui, no governo do Juscelino Kubitschek, ele começou a expandir tudo isso, certo? Se vocês virem provas assim, ó, presidente que fundou... Ei, Roberto, isso foi no Brasil inteiro ou foi só aqui no Nordeste? Foi no Brasil inteiro.
Foi no Brasil Ah, inteiro. Eu acho que tem até notícias da época, em matérias lá falando que e a nossa mãe, a nossa avó ia lá, desligava geral, né? Não, vou desligar aqui 6 horas porque vou ligar na hora da novela. Foi bem complicado. Aí depois que começaram a voltar ao normal, né? Outras usinas hidrelétricas, principalmente no governo do PT, nos anos 2000, fundaram outras hidroelétricas, né? A de Belo Monte, que é lá Ei, no Roberto, Pará. perguntei meu padrasto aqui, ele disse que lembra disso aí. Pois é. Tinha que desligar. Se eu não me engano, acho que durou um ano isso daí. Mas sempre tinha aquele negócio de voltar o apagão ou não. Mas foi bem, acho que foi 2002 ou foi 2003. Mas depois que fizeram outras usinas 2002. hidrelétricas, 2002, Foi. pronto. Então depois que fizeram outras usinas, né? O governo teve que fazer, aí meio que deu uma parada. Mas o que foi que eles fundaram? A bandeira vermelha, né? Não sei se vocês já viram a conta de energia. Lá tem uma bandeira, bandeira verde, amarela e vermelha. Tipo, se você passar de 100 quilowatts, você paga uma taxa. Se não me engano, acho que é 3 e pouco a cada 100 4,80. quilowatts. Aí se você pega a bandeira, se eu não me engano, acho que vai entrar em bandeira vermelha de novo esse mês. Ano passado teve uma boa parte do ano passou em bandeira vermelha. Mas é justamente por isso, porque o Brasil, ó, é pela rede elétrica, certo? A implantação da indústria automobilística, em São Paulo principalmente, a descentralização do capital. Se vocês verem questão assim, presidente que fez o plano de metas, ou então presidente dos anos dourados, Juscelino Kubitschek, certo? Tudo é JK. Nos anos 50, foi de 55 a 60, se eu não me engano, ele foi presidente do Brasil. Foi 55 a 60, foi 50 a 55, mas acho que foi 55 a 60, certo? Terceira questão, alguém pode ler? Eu lembro. Vai lá. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial. A alternativa correta é. Bom, aqui é mostrando onde foi que começou, né, a sua concentração, onde é que ela se organizou, e sua desconcentração, como é que ela se espalhou. Aí na alternativa a industrialização brasileira foi tardia, ao longo do século XX, século XIX, concentrando-se na região sudeste do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais, sociais e econômicas. Aqui está quase correto, certo? Essa questão é bem isso, de concentrou na região sudeste, teve as desigualdades regionais, sociais. A única coisa que está errada nessa questão, pessoal, é o quê? Ó? O século, certo? Não foi no século XIX, foi no século XX, né? Certo? Ei, Às vezes a Roberto, gente e confunde, né? a terceira dava pra matar também, né? Que lá na primeira tem resposta da terceira. Porque ele fala, ó, do Getúlio Vargas, no período de indústria de base. Aí já poderia matar também, né? Sim, ó. Esse é isso acontece muito em questão de concurso, certo? Concurso, Enem, uma questão respondendo a outra. Vamos ver o item B, né? Ó. No governo Getúlio Vargas, no período Estado Novo, né? A preocupação estatal foi com a indústria de base, com enfoque na produção de energia e o setor de transportes. Já o Juscelino Kubitschek foi no setor automobilístico onde ele teve a maior atenção. Essa aqui, por enquanto, é a mais correta, né? Ele teve lá preocupação com a indústria de base, né? De fazer a mineração, de ter essa indústria e os barões do café, que depois se tornaram grandes industriais, né? Foram que pegaram essa matéria-prima e transformou. Vamos ver o item C. E o Juscelino Kubitschek também teve um grande marco no setor automobilístico, né? O item C, ó, a industrialização como substituição de importações com capital estatal abundante e mão de obra barata. Acontece no Brasil através da indústria de bens de consumos duráveis e com destaque para o setor têxtil e produção de alimentos. O problema desse item aqui
é esse aqui, ó, do Brasil através da indústria de bens de consumos duráveis. O que seria um bem de consumo durável, pessoal? Alguém lembra? No passado? Seria o celular, não? Essas coisas assim? Ou não? Sim, o celular é um bem durável. É um bem que você... Carro, A geladeira, certo? Esses fogão, produtos, fogão, micro-ondas. são produtos que duram mais de um tempo, né? Não tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade, mas não é algo que está lá, que vai, a data de validade é até tal dia. Esses são os bens não duráveis. Não é igual uma caixa de leite, né? Não é Tipo igual um isso. pacote de biscoito, não é igual uma caixa de leite, que são os bens É. não duráveis, né? Que tem um prazo de validade. A gente sabe que o celular, o Que não computador, funciona mais, né? que tem aquele período para você consumir. Se você não consumir, o produto se estraga, né? E se você consumir depois que ele se estragou, não é muito bom para a sua saúde. Mas o problema foi esse, que o Brasil ele não investiu na indústria de bens de consumos duráveis, né? Era de consumo não durável, era produção de alimentos, certo? E até, ó, ele meio que se contradiz aqui, ó. Ele fala aqui, Brasil através da indústria de bens de consumos duráveis, aí com destaque ao setor têxtil e produção de alimentos. Isso aqui, ó, já não é o bem durável, certo? Já é bens não duráveis, certo? Setor têxtil e produção de alimentos não são bens de consumo duráveis. São bens que você, por exemplo, a roupa, né? A roupa você tem um tempo para você consumir, né? Depois ela vai começando a se deteriorar, né? A se desgastar, dependendo da quantidade de vezes que você usa. Tem gente que tem blusa de 5, 6 anos atrás, né? 10 anos atrás. Mas o normal é que a roupa vá se deteriorando, né? Com o tempo, com as lavagens. Entender, ó. A partir de 1950, aí já começou errado, né? Como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia-se a desconcentração industrial, acentuando depois de 1990. Aqui a gente já pode matar no começo da questão, né? A concentração da indústria brasileira quando vai começar, começa depois de 1929, né? Depois da crise. O item é, com a desconcentração industrial, o Sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a maior concentração industrial. A concentração industrial hoje é ocupada pelo Nordeste. Infelizmente não é assim, né? Infelizmente São Paulo, apesar de ter indústrias por todo o Brasil, né? Vocês lembram daquele mapa que a gente viu de indústrias no Brasil? Apesar de ter esse processo de crescente indústrias, a região sudeste, principalmente São Paulo, ainda é a região com maior indústrias, né? Com maior variedade de indústrias no Brasil. Beleza, pessoal? Aí na próxima aula, a gente continua com o assunto de industrialização. A gente vai falar sobre industrialização no período do governo militar, certo? Governo militar e no governo Fernando Henrique e nos dias atuais, para a gente finalizar sobre industrialização no Brasil. Certo? Lembrando que eu não vou contar a história desses governos. A gente vai focar muito na indústria. Porque o professor não falou como é que foi o golpe, se foi golpe ou não foi golpe, porque isso não é o foco da geografia. É também o foco da geografia, mas o foco para a gente é como foi a industrialização.